Agora eu vou passar para a Luísa da Costa, a nossa Luizinha, que é feminista e militante da Marcha Mundial de Mulheres. Boa tarde a todas e todos. Eu vou começar eu vou ler, basicamente, mas vou começar fazendo uma lista de agradecimentos. Primeiro, agradecer a cada uma de vocês que estão aqui presencialmente e também as pessoas que estão nos assistindo online, que a gente não tem condição de ver quem são as pessoas, mas eu sei que tem várias pessoas que disseram que iam nos acompanhar online. E, em segundo lugar, um pouco reforçando o que a Eleonora e a Fernanda falaram, agradecer aos integrantes daquele grupo da coleção que começou a discutir esse projeto todo, que resultou um processo muito rico de discussão. Em especial a Eleonora, que teve assim, um empenho, uma dedicação enorme para coordenar esse grupo, marcando reunião, se tinha todo mundo, se não tinha todo mundo, era lá e a gente estava sempre presente para discutir isso. Ao Centro Sérgio Buarque de Holanda, que assim, já foi mencionado, dedicou uma atenção, um carinho para nós, a equipe de comunicação e da editoria, e demais funcionários e funcionárias da Fundação Perseu Abramo, porque às vezes não aparece, o café, reservar a sala, enfim, tem muitas coisas que são importantes e que não aparecem no dia a dia. E, em terceiro, eu queria agradecer em especial assim, ao pessoal do centro, porque pelo esforço, pela dedicação, pela acolhida que tiveram as demandas que com frequência eu apresentei, porque talvez eu seja a pessoa que mais assim perturbou eles. Eu ia lá, anotava, e vinha a Vanessa com a caixinha, me dava a caixinha, vinha outra pessoa, me dava a caixinha, enfim, com dicas de sites, enfim, foi muito importante isso, essa acolhida, essa presteza. Aí, em quarto, eu queria agradecer uma pessoa que não está aqui, não apareceu em momento algum, mas que foi fundamental para a preservação e organização dos arquivos da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, e que possibilitou a formação desse rico acervo que a gente tem. Me refiro a Maria. A Maria, que foi secretária de Mulheres, trabalhou na Secretaria de Mulheres do PT por longos anos. A Maria, que esteve conosco, teve uma dedicação enorme para organizar, para guardar e para trazer tudo isso para cá. Então, acho que... eu sei que ela... provavelmente não está assistindo, porque tem uma dificuldade de tempo, mas é uma pessoa que foi muito importante para guardar essa memória nossa, e acho que isso faz parte. E, por último, eu quero agradecer, assim, em relação ao texto, em especial, a Laice, a Conceição e a Ludmila, que ou leram o texto, fizeram observações, ou mandaram texto para eu ler. Então, isso são contribuições que ajudaram o texto. Isso posto para dizer exatamente do texto, que eu espero que vocês leiam também, e que quem não tem o texto depois pode levar esse QR, aqui, que tem o QR Code, para as pessoas acessarem o texto, isso é importante. Eu fiz a opção de fazer um texto histórico. Um texto histórico que ele teve como base os textos produzidos na época e a minha memória militante. Eu acho que a memória, às vezes, eu estava até conversando com a Cris, às vezes, quando foi fazer o texto da Constituinte, por exemplo, a gente lembrou de coisas que tem lá no ABC, e essa coisa das cotas também, a gente vê em muitos momentos. Mas tem uma hora que você tem que falar, vamos pegar por onde eu vou começar. Então, eu parti de alguns documentos básicos. Um deles é a resolução do primeiro congresso do PT. Uma resolução muito importante, muito detalhada, que se a gente se debruçar sobre ela, a gente vê que tem várias coisas que valem para nós até hoje. Por exemplo, fala que os parlamentares, que os governos têm que ter apresentar projetos em relação à discriminação. Então, é um ótimo documento. Outro texto que eu peguei foi um texto da Tatal, dessa revista Teoria e Debate. Nessa revista, a Tatal fala da importância da gente... Assim, que os primeiros desafios, né, que a gente teve discute o estabelecimento das cotas de mulheres na direção, e que, embora polêmica, é uma experiência que foi realizada em outros países e que tinha demonstrado que essa é uma maneira
de diminuir a discriminação em relação à presença do partido, das mulheres em relação ao partido, né? Então, o caminho para a conquista da política de cotas e um conjunto de ações afirmativas, ele foi longo, ele foi precedido de intensos debates e inúmeras iniciativas que envolveram o conjunto da militância partidária, e que aí não somente as mulheres, mas especialmente as mulheres. E houve um processo muito grande, assim, no sentido da gente estabelecer estratégia, pensar como é que a gente faria esse debate para garantir a implementação. E aí o que eu tento no artigo é justamente buscar descrever como foi esse processo de aprovação e os primeiros desafios enfrentados. Então, esses foram 2 textos que foram o meu ponto de partida. Aí teve um texto que foi um texto que ele foi o relatório, é interessante porque ele chama-se um texto, um relatório quase final ele é quase final, mas ele acabou sendo encaminhado depois pela Tatal e Benedita, que eram responsáveis pelas secretarias, a todos os diretórios, secretários estaduais. Então, ele acabou sendo o resultado final. Eu não reproduzi o texto, porque senão a gente só publicaria o texto, mas tem alguns aspectos que o texto levanta que eles são muito pertinentes até os dias atuais. Então, o texto ele serviu para a gente ilustrar como aquelas questões que apareceram lá em 1991, não... Isso é 91, isso faz mais de 20 anos, permanecem até hoje, né? Então, ele foi por que ele era um seminário, um documento importante? Porque ele foi resultado de na verdade, foram 2 seminários nacionais, um na região Nordeste, que reuniu as secretárias estaduais de mulheres do PT da região Norte e Nordeste, e o outro que foi realizado no Rio de Janeiro, que reuniu secretários de mulheres de outras regiões. Depois foram feitos mais 3 seminários abertos. Então, ele tem um conjunto de questões que nos ajudam a pensar as situações enfrentadas pelas mulheres. Então, vamos mencionar algumas questões só que o documento apresenta. Por exemplo, a questão da formação. Uma das coisas que a gente ouvia muito na época da questão das cotas é que as mulheres precisavam de formação, que antes das mulheres ocuparem os cargos, devia dar formação para as mulheres, que as mulheres precisam se formar para ter cargo de participar das direções partidárias. O que é um absurdo, né? Como se todos os homens tivessem essa formação toda, né? Então, uma outra coisa que até hoje a gente tem visto muito nos partidos e no parlamento é a relação de poder que se estabelece em relação aos homens e mulheres, o que isso é um entrave à participação. Então, a outra desculpa que havia é que não havia mulheres para cumprir as cotas. E não só que não havia mulheres, é que era responsabilidade das mulheres aplicarem a política de cotas, quando, na verdade, é uma responsabilidade do partido, né? Então, isso é um elemento muito importante. Claro que tinha, naquele momento, quem aqui mais velha vai lembrar que tinha uma informação de homens e mulheres sobre o regulamento da aplicação de política de cotas. Então, aquilo a gente demandou muita energia, muito aprendizado. Mas, no fundo, e o que continua sendo até hoje, é que os homens não queriam e continuam não querendo abrir mão dos seus privilégios, né? Essa era uma constatação. Então, esse documento... por meio dele é possível ter um retrato do que era a luta das mulheres no cotidiano partidário e para a implementação das cotas. Depois da aprovação das ações afirmativas, tivemos a aprovação da paridade, que também enfrentou uma série de desafios. Passados mais de 20 anos da aprovação da política de cotas e 10 da paridade, nos damos conta que o reflexo mais marcante do debate e implementação de uma política de cotas foi a reação de grande maioria das ativistas partidárias diante da vitória. Sua aprovação foi identificada como uma conquista coletiva das mulheres, embora não necessariamente significou a identidade de todas como feministas. Alguns desafios ainda aparecem. Quero lembrar o que o Okamoto falou sobre creche. Hoje, um dos desafios do nosso partido é não ter política de creche nos encontros. Isso dificulta muito a participação das mulheres. Por fim, é importante assinalar que um grande desafio que se apresenta nos dias atuais é a necessidade de uma ampla
e democrática reforma política, que altere a situação de desigualdade que o atual sistema político perpetua, para que dessa forma possam ser construídas condições para o exercício da democracia e da igualdade para as mulheres e as pessoas negras. É um desafio que hoje é muito forte para nós. Obrigada.